Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Nessa última semana, o presidente Lula falou que Israel estava fazendo com o povo palestino a mesma coisa que os alemães nazistas fizeram com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Esse foi um assunto bastante pedido por vocês e eu, como historiador, achei que eu deveria falar um pouquinho sobre esses discursos que, primeiramente, comparam genocídios, segundamente, falam e relativizam o Holocausto e terceiro, e mais importante, as consequências da fala do presidente Lula a respeito da sua própria política externa. Antes de eu seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem lero-lero, vamos logo pro vídeo. Para a gente começar o vídeo, eu não vou direto no Lula não. Eu quero retomar um historiador chamado Carlo Ginzburg. O Carlo Ginzburg é um dos principais nomes da chamada microhistória, que utiliza pequenos fragmentos do dia a dia para tentar dar uma ideia do que foi o geral, o contexto, o macro histórico sobre determinado tempo. Ele fez isso muito bem na Idade Moderna, fez livros muito famosos como O Queijo e os Vermes e O Fio e os Rastros, mas por que eu estou falando isso? Porque durante a década de 70 e 80, o mundo vivenciou uma chamada grande disputa sobre se a história era uma ficção ou não. Se o historiador é tão importante assim na feitura da história, será que ele realmente é um historiador num caráter científico ou ele seria mais ou menos um romancista? Já que a gente não tem certeza das coisas na história e depende muito da oralidade, para não dizer a expressão do historiador. Quando ele entra nesse debate, ele traz justamente o Holocausto. Ele diz que se a gente colocasse o historiador simplesmente na função de romancista, como ficaria a análise de grandes tragédias da história? E é aí que a gente chega. Quando Lula vai e fala a respeito do que está acontecendo na Palestina e critica Israel sobre seus métodos, ele está retomando esse fato e principalmente utilizando a retórica do Holocausto a seu favor. Muita gente, quando reagiu à fala do Lula, disse que ele estava certo, que ao usar um tom agressivo, falando que o que Israel faz é a mesma coisa que os alemães fizeram com os judeus na Segunda Guerra, ele estava chacoalhando e tensionando para, de fato, chamar a atenção para tudo aquilo que está acontecendo na Palestina hoje. Só que, além de muitos apoiadores falarem que estava certo, que essa tensão é correta, a gente acabou passando por alguns problemas. E o primeiro é essa comparação de genocídio. Parece que a definição que coloca algum genocídio como mais impactante é a quantificação. E muita gente falou, inclusive, beirando inclusive a um certo antissemitismo, que o Holocausto ele nem foi tão grandioso assim. Na verdade, se a gente pegar o genocídio que aconteceu na África na época da escravidão, ou o genocídio ameríndio que aconteceu na época das grandes navegações, ou mesmo o genocídio da fome na Índia, no Congo belga, entre outros, o Holocausto ficaria pequeno na lista de grandes tragédias da história. E isso, que eu vi muita gente falando, foi inclusive comentado por outro historiador, o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, que num fio excelente do Twitter, colocou justamente que essa relativização, essa comparação de genocídio é errado. O nosso principal critério não deveria ser quantos morreram, mas sim como e principalmente o impacto gerado por causa daquele genocídio. A maioria das nossas convenções de direitos humanos aconteceram por causa do Holocausto. Por mais que a gente teve de fato muitos genocídios na história, nenhum se assemelha à máquina de guerra que foi o Holocausto. Os campos de extermínio, os campos de trabalho, a morte de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, minorias religiosas e sexuais. Tudo isso foi um grande aparato sem precedentes. A Alemanha nazista foi o único país que mobilizou uma burocracia para otimizar a morte de seres humanos. E isso por si só já dá um grande impacto que não aconteceu, por exemplo, em outros genocídios pela história. É por isso que a gente chama atenção para esse fato. E tirando esse fator simplesmente da qualidade do genocídio, de como ele foi feito, temos que analisar, como eu disse, o impacto e as questões de direitos humanos, assim como o impacto cultural que aconteceu por todo o globo. Só que aí a gente vai para outra parte, que é a manipulação retórica que acontece no uso do genocídio. Quando eu vi muita gente falando que o Lula estava certo e que deveria realmente tensionar as relações globais para chamar atenção, a gente acaba ignorando outras estratégias. Se Lula realmente tivesse escolhido fazer o que ele já fez quando discursou na mesma semana atrás na União Africana, chamando a atenção do que estava acontecendo na Palestina, de um jeito único, exclusivo, um caso específico, que está de fato sendo muito brutal, ele teria feito um feito.
Ao escolher comparar o genocídio para chamar a atenção, ele primeiramente com as grandes relações globais, ele faz o debate virar essa grande questão de hierarquia e diminui o debate sobre a Palestina em si, e mais importante, ele acaba não ajudando a criar a ponte com os países que realmente estão se envolvendo na guerra e que o Brasil poderia ter uma participação na mesa de negociação. Pessoal, Israel só existe porque Brasil foi um dos principais países, assim como os Estados Unidos e mesmo a Inglaterra, lá no contexto da Segunda Guerra, um outro planeta que lutou para o estabelecimento desse Estado. O Brasil, nas primeiras sessões da ONU, ajudou a criar o Estado de Israel, sendo o primeiro país que vai lá e capitaneia a Assembleia de Criação com o diplomata Oswaldo Aranha. E toda essa questão retórica esconde a questão de diplomacia que o governo Lula tenta fazer. Desde os anos 90, o Brasil tenta se posicionar na diplomacia como um país que estabelece coalizões de países menos privilegiados historicamente para se colocar na mesa de negociação com outros países já estabelecidos. E isso é bem importante na questão do Oriente Médio, porque o Brasil historicamente sempre se posiciona, sempre desde a década de 90, entre idas e vindas, como um país que tenta fazer a solução dos dois estados e tenta colocar a ponte entre os dois países para a gente ter de fato uma solução. O governo Bolsonaro colocou uma posição pró-Israel e agora o governo Lula responde com uma posição pró-Palestina. Não me entenda mal, não é meramente política, está acontecendo um grande massacre, mas é um assunto complexo e que o Brasil deveria ter uma posição ainda equidistante como estava tendo, pelo menos é isso que eu defendo. E as consequências disso são muito bem apontadas numa entrevista que o pesquisador Matias Spector, um dos grandes nomes do internacionalismo brasileiro atual, que fala sobre como o Brasil trai essa tradição recente de formar coalizões e buscar uma ponte para sentar na mesa e tentar dar sua voz para simplesmente queimar pontes com os países que têm relações com Israel, como os Estados Unidos e as principais potências da Europa, como a Inglaterra e a Alemanha, para fazer uma ponte diretamente para a Palestina, chamar atenção para o massacre e se posicionar muito mais ao lado de uma diplomacia chinesa ou indiana que está estabelecida nos BRICS, já que esses países têm uma posição de confronto ao Ocidente, estão apoiando a Palestina ao seu jeito e, principalmente, têm interesses globais que constrangem o Brasil, já que o Brasil tentava fazer essa posição de coalizões de uma maneira própria para se consolidar como líder. Agora a China e a Índia, outros países emergentes mais estabelecidos no cenário global, e olha que a Índia nem é tanto assim em relação ao Brasil, e agora a gente está posicionando dessa forma que não dá tanto lucro pra gente, não consolida a nossa posição, não nos coloca na mesa de negociação. E é isso, galera. Não é um vídeo muito longo, mas eu achei que eu deveria falar muito sobre essa questão de relativizar e comparar genocídios e sobre a política externa do governo Lula, já que, como o meu mestrado é sobre o governo Collor, é nesse momento, inclusive, que o Brasil se posiciona cada vez mais como um líder regional. É o momento de Mercosul sendo fundado, é um momento de Brasil consolidando essa posição de porta-voz do chamado Sul Global. Países emergentes que não sentavam antes e estão tentando sentar para discutir questões do planeta Terra. Bom, eu quero saber a sua opinião, o que você achou, se você discorda, concorda, coloque nos comentários, vamos enriquecer o debate de uma maneira que não seja desrespeitosa. Gente, muito obrigado pela atenção até agora e semana que vem nós temos mais um Direto do Forno. Até lá!